Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. E hoje a gente inicia aí uma série de entrevistas com alguns dos vereadores reeleitos e também com alguns dos novos vereadores aí para a legislatura 2025-2028. E nesse momento a gente recebe o vereador reeleito Roberto de Souza, do PT. Roberto, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Olá, Polaço. Olá, quero fazer um cumprimento especial a toda a equipe do Toledo News, a todos os internautas, a todos que acompanham o jornal Toledo News, esse meio de comunicação tão importante, não somente para Toledo, mas para toda a nossa região, né? Então, é uma honra, é uma alegria poder estar aqui para a gente falar sobre o que já construímos, sobre perspectivas futuras e sobre aquilo que a gente acredita sobre a importância da política. Então, Roberto, para começar esse nosso bate-papo, na eleição anterior você fez ali na casa dos 600 votos, foi o primeiro suplente do PT, assume o mandato ali depois de 2 anos com o então vereador Elton Welter assumindo uma cadeira como deputado federal, e nessa eleição você é reeleito dobrando ali a votação, fazendo mais de 1.200 votos. Primeiro, a avaliação dessa votação, também a emoção de ser reeleito como vereador. Primeiro que a campanha eleitoral, eu digo que ela é. Sabe aquele filme que estava nos cinemas agora há pouco dia, o Divertidamente 2, o misto de emoções? Então você tem esse misto de emoções todos os dias da campanha eleitoral e de emoções que acontecem de todos os sentidos, né? Te deixam feliz, às vezes te deixam triste, apreensivo, pensativo, de estratégia de uma campanha para a gente fazer o processo eleitoral acontecer. E nós passamos por isso. E encerrar o processo eleitoral, porque é um teste daquilo que deu certo ou que não deu certo. Porque eu já estou no mandato de vereador. Então saí de 688 votos para 1.232 votos. É lógico que me deixou muito feliz. E o que mais me deixou feliz foi que foi uma campanha, um processo eleitoral construído com muitas pessoas. Então foi comemorado por muitas pessoas que junto conosco ajudaram a construir esse mandato. Então, aumenta a responsabilidade, aumenta a minha energia, inclusive, para honrar cada um e cada uma que confiaram na gente. Então, eu estou muito otimista, muito feliz com tudo que nós fizemos até aqui, muito feliz com o mandato, que a gente eu acho que vai falar um pouquinho sobre isso também, e apontando caminhos para a gente continuar pensando políticas de desenvolvimento social, econômico, sustentável, tecnológico, de mobilidade urbana para o nosso município de Toledo, na cidade, no interior, nas comunidades, nos bairros, mas sempre dialogando, assim como nós construímos até aqui com a nossa população e com as pessoas que fazem parte, principalmente, do coletivo pensante do meu mandato de vereador. E nesse sentido, a gente chegando aí na reta final, ali na finaleira desse seu primeiro mandato como vereador, aí, o último mês já de mandato, o que dá para avaliar desse seu primeiro mandato? Não foi, como a gente citou anteriormente, não foi um mandato completo, ali pouco mais de 2 anos, mas o que dá para avaliar das ações realizadas durante o mandato? Primeiro que articular e conquistar para o município de Toledo 20,7 milhões de reais em apenas, até aquele período, 1 ano e 3 meses de mandato. Agora nós vamos completar aí quase 2 anos de mandato, né? Finalizando agora, porque eu assumi como primeiro suplente, assim como você já citou, e ter conquistado através das minhas várias idas e vindas de Brasília, as minhas várias idas a Curitiba e as várias idas a Itaipu Nacional, como a nova sede da APAI, para cuidar da pessoa com deficiência. Por exemplo, amanhã é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, hoje, quando eu chego lá na APAI para visitar os alunos, os professores, a diretora, a equipe de coordenação, e eu vejo o carinho que aquela equipe, o carinho que os alunos têm conosco, e quando eu vejo a necessidade de investir em política pública da pessoa com deficiência, quando a gente pensa nos pais desses alunos, dessas pessoas que você conversa e entende a realidade, a necessidade de todos os dias, a gente fala assim, já valeu a pena esses primeiros 2 anos de mandato. Quando a gente
anda pelos corredores do Hospital Bom Jesus e você vê uma família lá que tem alguém que está internado com dor, ou você passa pelos corredores e vê uma pessoa internada e você sabe que ela está passando por dificuldades, talvez pode ser entubada, aquela que está na UTI, você fala assim, valeu a pena ir a Brasília, bater na porta, muitas vezes ouvir um não, para depois ouvir um sim, porque tem gente que acha assim, o Roberto conseguiu 20 milhões de reais porque ele trabalhou na Câmara dos Deputados durante 6 anos e trabalhou na Assembleia Legislativa durante 9 anos. Para ele é fácil. Não, não é fácil. Que eu tenho articulação política com os deputados federais e estaduais, com os ministérios em Brasília, isso é fato. Pela nossa construção de 15 anos na vida pública. Mas não é assim você chegar e, o dinheiro tá aí. Não, você tem que mostrar para as lideranças lá a importância desse recurso para o município, porque ele é necessário, provar por A mais B que realmente a gente precisa e depois continuar essa articulação para você fazer esse recurso vir para o município. E isso foi muito importante, porque a gente trouxe dinheiro para a saúde mental, trouxe dinheiro para a saúde, trouxe dinheiro para a educação, para a escola do interior. Estamos articulando recursos, inclusive, ainda nesse mandato, para as universidades. Estamos fazendo várias articulações ainda porque o mandato não acabou. Nós estamos agora no início de dezembro, chegando no final do ano, chegando no final desse primeiro mandato. O mandato encerra dia 31 de dezembro. Então, assim, não acabou o mandato ainda, a gente tem bastante coisa para fazer. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, que eu já tenho viagem marcada para Brasília. Que é assim que nós ganhamos as eleições, passei pelos meios de comunicação junto com vocês e dizendo o seguinte, ainda esse ano, vou para Curitiba, reunião com os deputados, já fui 2 vezes. Vou para Brasília, estou indo agora, na quarta-feira, no dia 4, e retorno no dia 6. Tenho várias reuniões lá e estou indo para Itaipu Binacional. E já fui para Itaipu Binacional, estive lá na semana passada para buscar parcerias para o nosso município. Aproveitar esse gancho, né, você citou essas 2 viagens recentes para Curitiba e agora esse contato novamente com a Itaipu Binacional e também uma visita a Brasília. Quais serão os assuntos tratados nessas visitas? Quais são as demandas que você vai buscar nessas visitas? Polasso, você que nos acompanha aí nesse exato momento e que me acompanhou no processo da campanha eleitoral, eu tenho vários assuntos que são preocupantes aos meus olhos e ao do poder público. Que é o quê? E eu defendi isso na campanha eleitoral. A necessidade da gente ter em Toledo um centro-dia. O centro-dia é uma espécie para facilitar o entendimento de creche do idoso. Nossa população idosa é uma população razoavelmente grande. A gente tem que ter um olhar amoroso, cuidadoso, respeitoso para garantir a dignidade, a felicidade e a saúde mental dos nossos idosos. E esse centro-dia é um espaço que você pode deixar a pessoa idosa lá. Vamos supor, rapidamente aqui para a gente entender. Um faz de conta, né? Eu moro junto com a minha avó. Minha avó tem 84 anos, tá bom? Eu tenho que sair para trabalhar. Ganho R$ 2.700 por mês. R$ 2.000 por mês, ok? Eu não posso deixar minha avó sozinha. Primeiro que é crime, ok? Se eu for contratar uma cuidadora para cuidar dela, é de 3 a 6 mil reais. Essa conta não fecha. Como é que eu pago o aluguel, pago a alimentação, os remédios? Como é que a gente trabalha, né? Somente com a aposentadoria lá e o meu salário aqui. Não tem jeito. Então, hoje muitas pessoas têm dificuldade de ir trabalhar porque mora sozinha com a pessoa idosa e tem que deixar ela ir para o trabalho, para trazer o sustento para casa. Dessa forma, você deixa a pessoa idosa lá, sem contar da solidão. Deixar a pessoa sozinha ela pode cair e se machucar, ela pode entrar em depressão, né? Na infelicidade. Então esse espaço é justamente para isso, para que a pessoa possa conviver com outros idosos, contação de história, atividade cultural, esportiva, música, dança e também os cuidados hospitalares com atendimentos lá dentro do próprio espaço. A outra coisa que eu tenho defendido, isso fui já a Curitiba, já conversei com vários deputados sobre isso, que é o SER. O SER está sendo instalado em Toledo aqui, em articulação junto com o município, municípios da região, a 20ª regional, mas precisa-se da obra do SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação para cuidar das pessoas com autismo e os seus familiares.
Então, no ano passado, eu já encaminhei, já estive em Brasília, junto no Ministério da Saúde, levando a necessidade da obra do SER para Toledo. Já estive em diálogo com a diretora de saúde mental do nosso município para tratar sobre essa pauta junto com as coordenadoras. E agora estou retornando a Brasília para a gente tratar desse assunto também, da importância dessa obra para cá. Nós cadastramos no PAC, o município cadastrou no PAC, só que não saiu naquele momento porque mas nós tivemos uma vitória, ganhamos para Toledo, conquistamos para Toledo uma creche lá para o Jardim Gisela, que também teve a articulação do nosso mandato, junto com o município, junto com a Secretaria de Educação, que cadastraram, e a minha ligação junto à deputada federal Gleice Hoffmann. Essa obra já está no PAC. Essa obra foi cadastrada no PAC, só que naquela primeira leva do PAC ela não foi contemplada para Toledo. Então, como é que você faz para conquistar algo? Você tem que ir persistindo, indo a Brasília, conversando nos lugares certos. Você acha que foi assim, uma única visita a Itaipu Nacional que nós conquistamos 8 milhões de reais para a nova sede da PAI? Não foi, foram muitas reuniões. Eu fui a Brasília, fui a Curitiba, fui a Itaipu, reuniões na PAI, reuniões com as lideranças, para agora, um ano depois, estar assinando o convênio. A obra pública, a conquista pública, ela é morosa. Você vai plantando semente, regando e cultivando diariamente. Então vou lá e também já estou levando ofícios de pedido de emenda. Né? Vou levar para o deputado federal Elton Welter, vou levar para o deputado federal Zeca Dirceu, vou levar para a deputada federal Gleice Hoffmann, vou dialogar com os nossos deputados aqui da região, porque tem pautas que ultrapassam essa questão de obras, por exemplo, mas são questões futuras. Algumas coisas que eu acho que a gente tem que debater é a questão da escassez hídrica. Essa questão já está sendo debatido em vários lugares e a gente tem que cuidar aqui. Nós estamos numa região, por exemplo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós tivemos uma seca aí que não tinha água, por exemplo, para o frango, para os porcos, para o gado, o pessoal do interior. E aí? E se hoje se der uma seca fortíssima? A gente está preparado para isso? Os municípios estão preparados para levar água potável para os lugares? E se nós estamos preparados? E se der enchente? Nós estamos preparados? Se passar uma ventania forte, igual passou em Marechal Conde do Rondon há uns 4, 5 anos atrás, e tiver problemas no município, a gente tem preparo para resolver com emergência? Então isso também é um papel do gestor público, da gente estar dialogando e apontando caminhos. Roberto, hoje o município de Toledo tem 3 grupos políticos mais estabelecidos. Tem o grupo do atual prefeito Beto Lanich, que não conseguiu a reeleição. Tem o grupo do prefeito eleito Mário Costenaro e um grupo do PT, que teve a professora Nilce Welter como candidata a prefeita. O futuro prefeito Mário assumindo na próxima legislatura, nos próximos 4 anos, como que vai ser a postura do Roberto na Câmara quanto ao atual prefeito? É uma postura de oposição? É uma postura de diálogo? O que esperar do Roberto quanto a esse novo cenário? Legal, muito boa a sua pergunta. O deputado Elton Welter, quando assumiu o mandato de vereador, porque assim, hoje, em tese, nós temos 9 vereadores da futura situação do Costenaro, e nós temos 9 vereadores da oposição. E tem o nosso mandato, que assim como o mandato do Welter, o Welter fez um mandato independente. O que é um mandato independente? Aquilo que é importante para o município, aquilo que a gente pensa que é importante para o desenvolvimento, que eu já falei aqui, econômico, sustentável, social, da nossa cidade, do nosso município, a gente vota junto. Aquilo que a gente pensa que é preciso melhorar, nós vamos pontuar para fazer acontecer, sugerir, colocar ideias. Aquilo que a gente vê que nós colocamos as ideias, pontuamos e quiseram manter da mesma forma, se for necessário, a gente vai votar contra. Mas sempre dialogando junto com o meu partido, porque eu não elegi sozinho. A nossa eleição, ela foi fruto de várias candidaturas a vereador e a vereadoras, e aqui já cumprimentando, do Partido dos Trabalhadores e da nossa federação. Então,
a gente vai sempre dialogar junto com o partido, junto com as nossas lideranças. Nós temos um deputado federal aqui do município, nós temos a Neuci, que foi candidata a prefeita. Então, nosso mandato é construído dessa forma, entende? Então, a nossa postura provavelmente será de independência. Aquilo que for bom, a gente vai votar junto. Aquilo que for ruim para o município, a gente vai votar contra, mas sempre pontuando os bons caminhos para o desenvolvimento da nossa cidade, assim como eu fiz nesse 1 ano e meio de mandato de vereador. Roberto, como você já citou, você tem já uma trajetória no setor público, atuando como assessor parlamentar de deputados estaduais, federais, agora já como vereador há algum tempo, vereador reeleito. Agora você também já foi candidato a deputado estadual e hoje Toledo não tem um deputado estadual, tem a representação de 2 nomes lá como deputados federais e a gente não tem essa representação estadual. Dada essa sua história política, o seu crescimento também nesse cenário, dá para pensar no Roberto no futuro como um candidato a deputado estadual? É algo que você vislumbra para a próxima eleição a deputado ou para uma eleição futura? Eu sempre acreditei na importância da gente ter lideranças que representem o nosso município, que representem a nossa região. Então, primeiro, em 2018, eu fui candidato a deputado estadual, fiz 5.513 votos, trabalhava na Câmara dos Deputados, em Brasília, no mandato do deputado federal Zeca Dirceu, depois trabalhei com a deputada Gleice Hoffmann, trabalhei 7 anos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, junto com Elton Welter e depois junto com o deputado estadual Arilson Chiorato. Eu sei como se constrói política pública dentro da Assembleia Legislativa para a gente, inclusive, pensar coisas aqui para o nosso município. Faz uma falta danada. Nós já tivemos aqui 2 deputados estaduais ao mesmo tempo, o deputado estadual Elton Welter e o deputado Duílio Genari. Depois nós tivemos o Schiavinato e hoje nós não temos deputado estadual. Nós temos 2 deputados federais, o deputado Elton Welter e o deputado Dilceu Esperafico, que tem buscado trazer ações do governo federal aqui para o nosso município. E Toledo precisa. Então eu tenho dialogado muito com as lideranças. É óbvio que agora eu tenho que assumir o mandato de vereador, fazer o nosso mandato bem bonitinho. Mas sim, se a pergunta é essa, se eu tenho perspectiva de ajudar a construir Toledo para ter novamente um deputado estadual, sou pré-candidato a deputado estadual, tenho conversado com muitas lideranças por conta dessa bagagem, dessa caminhada que a gente já tem, tenho dialogado com as nossas lideranças das instâncias federais, inclusive, para a gente pensar caminhos de construção junto em Toledo e na região. E tenho já conversado com as lideranças aqui da região, porque a gente precisa construir regionalmente. O oeste do Paraná é uma região muito forte e a gente tem que sair daqui com uma construção muito consolidada. Mas também tenho conversado com o pessoal do Sudoeste, já fiz algumas visitas. Para você ter uma ideia, em 2018 eu fiz 181 votos em Ampere, fiz 161 votos em 2 vizinhos, fiz 89 votos na cidade de São João, no Sudoeste. Foram 98 votos em São Jorge do Oeste. Lá no norte do Paraná eu fiz 90 e alguma coisa de votos em Diamante do Norte, na divisa com o estado de São Paulo, porque eu andava esse estado do Paraná inteiro, conheço as diversas realidades, não só do oeste do Paraná, mas do sudoeste, do centro. Se você pegar a região do litoral, pega a região do Vale da Ribeira, que é já divisa com o estado de São Paulo, lá também, que é uma região que tem um IDH muito baixo do nosso estado, pensar política para aquela região, debater região metropolitana. Como eu morei em Curitiba, trabalhei na Assembleia, sempre trabalhei muito essa ideia da gente entender os pequenos, grandes municípios. Por exemplo, a gente tem 367 municípios, não sei se mudou agora esse dado nos últimos tempos, mas com até 20 mil habitantes no estado do Paraná, que tem 399 municípios. Então, o Paraná é construído por pequenos municípios, que são realidades diferentes da nossa aqui de Toledo. Ouro Verde, São Pedro, Diamante do Oeste, que tem comunidades indígenas. Nós temos regiões que têm assentamentos da reforma agrária. Pega a nossa região que tem é fortíssimo na questão do agronegócio. Pega a região de Guaíra, que tem os ribeirinhos, os 29 municípios da Bacia do Paraná 3, por exemplo,
que são os municípios beira-lago, que dependem de Itaipu Binacional, dos royalties de Itaipu Binacional, para sobreviverem ali, que teve muitas das suas áreas inundadas na época que fez a Itaipu Binacional. Tem que pensar a realidade ali para as comunidades quilombolas no estado do Paraná, que a gente tem uma em Guaíra, temos na região de Irati. Então é um estado complexo, é um estado com uma transversalidade cultural gigantesca, com realidades econômicas muito diferentes uma da outra, né? Aqui se planta soja, você pega mais para o norte do Paraná, tem a cana, pega mais no noroeste, região de Xambreu, Umuarama, é o gado de corte. Então, a gente tem condições hoje de ajudar a pensar e a construir junto para frente. Mas essa construção só vai se dar dialogando com as lideranças para pensar junto daqui para frente. E pensando no próximo mandato como vereador, tem alguma bandeira, algum setor, alguma área que você olha com mais carinho, que você vê mais necessidades aqui no nosso município? Uma das coisas que eu me preocupo sempre e tem um carinho a gente pensar, eu acho que os gestores municipais, não somente Toledo, mas do Brasil, tem que pensar a questão da saúde mental da nossa população. A gente ouve cada vez mais fatos sobre suicídio, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre distúrbios e transtornos mentais. A gente precisa investir nessa política pública de saúde mental. A outra coisa que é uma bandeira do nosso mandato é o diálogo com a pessoa com deficiência. Só quem tem a deficiência, só quem tem alguém com deficiência em casa que sabe os grandes desafios. Então, pensar políticas que inclua não só a pessoa, mas os seus familiares. E quando a gente está falando de pessoa com deficiência, a gente não está falando somente na questão, por exemplo, o Roberto trouxe a nova sede da APAI. Não, nós estamos falando que muitas vezes essa pessoa, vamos pegar a pessoa que é surda, ela se sente um estrangeiro dentro da própria família, dentro da própria casa, pela dificuldade, muitas vezes, de participar, né, das rodas de comunicação. Então, quando a gente fala da pessoa com deficiência, nós estamos falando da acessibilidade. Como é que a gente está discutindo acessibilidade nos lugares? De rampas, de acesso, né, de espaço. Os parquinhos de diversão para nossas crianças. Por exemplo, nós temos parquinho em Toledo, que ajuda na construção da socialização, da questão psicomotora das nossas crianças, espaço para colocar uns brinquedos, para colocar um cadeirante, para colocar a cadeira de roda em cima lá. Como é que estão os nossos espaços sensoriais para falar sobre política pública da pessoa com autismo? Trazer o SER para cá é defender essa bandeira. Para a gente trabalhar em inclusão, mas de facilitar a vida da pessoa com deficiência. E isso não é só Toledo, é a maioria dos municípios do Brasil, do Paraná. Então, que a gente eu vou trabalhar fortemente para a gente ir a Brasília, estar buscando recurso, porque eu me preparei para isso. As pessoas falam, qual que é a tua pauta, o que você gosta de fazer? Eu me preparei para buscar recurso em Brasília, para buscar recurso em Itaipu Binacional, para buscar recurso no governo do estado, para dialogar, e quero dialogar muito o mandato. Sabe, nós vamos fazer muitas reuniões, nós vamos conversar muito com as pessoas, porque tudo que nós fizemos até aqui, nós só fizemos por quê? Porque a gente ouviu as pessoas. Por exemplo, a causa animal. Eu consegui trazer dinheiro para cirurgia de castração animal porque conversei com pessoas que trabalham com a questão da causa animal. Então consegui emenda parlamentar para a gente fazer cirurgia de castração animal. Eu só consegui trazer recursos para alguns lugares porque eu fui lá para dialogar com os segmentos, com as comunidades, com as escolas, com as universidades. Então é assim que a gente vai continuar fazendo esse mandato, de muito diálogo, de muita conversa, de postura firme, leva a política com muita seriedade. Política não é brincadeira, então a gente tem que ter muita responsabilidade. Quando a gente está brincando, não pode brincar. Quando a gente está dialogando com o sonho das pessoas. Quando a gente está dialogando com a perspectiva das pessoas. É a necessidade e a realidade local. Então política não é brincadeira. Política é algo muito sério e é assim que a gente vai continuar ajudando bastante. Roberto, já entrando no nosso bate-papo na reta final, espaço aberto para deixar o último destaque sobre esse mandato que está se encerrando e também sobre o próximo mandato.
Construir política não é somente falar de política. Construir política é se envolver com as causas da comunidade. Então, já que nós estamos encaminhando para o final, eu quero falar desse final apontando um bom início. Primeiro, aproveitar, iniciamos o mês de dezembro. A Eloá, minha filha, ontem disse o seguinte: pai, começamos o mês de dezembro. É o mês das férias, né, pai? E é o mês do Natal também. E é o mês dos meus presentes, entende? Então, assim, quero aproveitar, desejar um feliz Natal, abençoado, que a gente não se esqueça quem é o aniversariante do Natal, que as emoções e os valores e os sentimentos estejam internamente na gente alimentado da compaixão, do sentido de solidariedade, do doar-se ao próximo, de pedir a Deus que Ele possa permitir que a gente enxergue além das aparências nas necessidades, para a gente entender aquilo que as pessoas precisam, que a gente possa olhar o mundo com mais amor, ser paciente, ser compreensível. Isso eu trago para mim também. Quando eu falo com você, eu também peço que isso esteja comigo. Porque no desafio do dia a dia, das pressas do dia a dia, dos tempos acelerados que a gente vive, muitas vezes eu, você, todos nós deixamos de ver o que está do nosso lado. Então é o que eu desejo para você, que a gente possa ter um final de ano abençoado, que tudo aquilo que você já esteja rabiscando aí no papel para o ano de 2025, que possa se tornar realidade, mas que a gente possa ter, acima de tudo, saúde mental, felicidade, saúde física, espiritual, né? Saúde para a gente poder seguir a nossa caminhada. Então, contem com o mandato do vereador Roberto de Souza, conte com o nosso gabinete. Eu te convido para fazer uma visita, para tomar um chimarrão, para tomar um café junto comigo lá. Mas se você não puder ir no gabinete e você me convidar para ir aí na sua casa, para a gente tomar um café junto ou um copo d'água, para a gente conversar sobre Toledo, para a gente, a partir da tua realidade, a gente pensar ideias que melhore o mundo aí aonde você vive. Sabe por quê? A gente melhorando de mundo em mundo, né? A gente daqui a pouco, a gente vai transformando o mundo inteiro. E é assim que eu desejo que a gente possa ter sabedoria para tomar as melhores decisões. Quero também desejar boa sorte agora para o grupo que ganhou as eleições. Espero que o Costenaro, junto com o Lúcio Demarque, tenham sabedoria para, junto com a sua equipe, estão com a chave do nosso município, né? Então que eles possam fazer uma boa construção. Nós vamos estar ali do lado, no Legislativo, observando, legislando, construindo leis, mas observando cada detalhe, não no sentido de ser chato, mas se for preciso também no sentido de cobrar para que a gente erre menos. Todo mundo erra, nós somos seres humanos, mas a gente precisa errar cada vez menos quando a gente está dialogando e construindo, que eu já falei várias vezes aqui, sobre os sonhos coletivos e os sonhos individuais. Roberto, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, de passar um pouquinho mais para a população de Toledo e região sobre o trabalho do seu mandato e também sobre as perspectivas para o novo mandato. Eu que agradeço esse espaço, obrigado. Obrigado a toda a equipe do Toledo News. Parabéns pelo trabalho de vocês. É incrível como vocês, que em tese são tão jovens em Toledo, e de uma equipe de jovens, e hoje tem uma amplitude tão grande, não somente aqui no nosso município, mas em toda a região. Hoje vocês são conhecidos e estão consagrados aqui no nosso município. Eu espero que cada vez mais possam ampliar para trazer a boa notícia, a informação, o conhecimento para a nossa comunidade e permitir que a gente possa fazer esses diálogos francos e que esses diálogos verdadeiros para a gente passar para a população aquilo que o Legislativo faz, o que o nosso mandato faz e aquilo que a gente acredita que pode se fazer. Obrigado. Nosso agradecimento, nós recebemos o vereador Roberto de Souza, ele que foi
reeleito. A gente vai falar ali com alguns dos vereadores reeleitos, também alguns dos vereadores eleitos para a próxima legislatura. Ele falou um pouquinho sobre o mandato atual, falou ali de perspectivas do cenário político e também para o próximo mandato como vereador. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. No YouTube, para receber tudo em primeira mão, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente. É isso aí, galera. Nos vemos em breve e até mais.